Bom, agora na aula 2 iremos tratar da função logaritmo propriamente dita. Então, a função logaritmo é uma função inversa à função exponencial. Então, se formos analisar, se nós temos que f de x ela é igual a elevado a x, com a função sendo definida de reais em reais não nulos positivos, e g de x igual a log de x na base a, de novo com f, agora definida de reais não nulos positivos até reais. Então, se a gente colocar aqui a questão dos diagramas, nós podemos observar que o f de x e a g de x são funções inversas, de modo que nós temos esse primeiro diagrama aqui representando o domínio em termos da função exponencial e a imagem da função que seria logarítmica. Enquanto que o segundo diagrama aqui vai representar a imagem da função exponencial e o domínio da função logarítmica. Quem seriam os exemplos aí utilizados para trabalhar com a função logarítmica? F de x igual log de x na base 5, f de x igual a log de x na base 10, f de x igual a ln de x. Então, essas funções seriam exemplos de funções onde nós teríamos sendo aplicada a função logarítmica. Então, assim como na função exponencial, a função logarítmica tem como plotagem da construção do gráfico a construção de uma tabela prévia. Então, como que seria isso? Nós vamos colocar aqui valores estabelecidos a partir do nosso domínio, e aí nosso domínio a gente tem que lembrar que são valores acima de zero. Então, eu vou escolher valores aqui para poder colocar no nosso valor de x e estabelecer valores para y. Quem seriam esses valores? A gente vai fazer para a função f de x igual a log de x na base 2. Então, quem seriam os valores escolhidos, né? Nós vamos colocar aqui valores de x, tais quais a gente pode colocar 1 sobre 8, podemos colocar 1 sobre 4, meio, podemos colocar aqui o valor de 1, depois o valor de 2, valor de 4 e 8. E aí faríamos, né? Quem seria a f de 1/8? A f de 1/8 seria log de 1/8 na base 2. Isso vai ser o mesmo que o log de 8 elevado a menos 1 na base 2. Só que 8 é 2 ao cubo, então seria f de 1/8 igual a nosso log de 2 elevado a menos 3 na base 2, ou seja, nós teríamos menos 3. Então, aqui eu teria o valor de menos 3 estabelecido. Quando eu fizesse o f de 1/4, eu teria o log de 1/4 na base 2, que é o mesmo que o meu log de 4 elevado a menos 1, só que aí eu posso colocar o 4 como 2 ao quadrado. Então, seria 2 elevado a menos 2 na base 2. Ou seja, o meu f de 1/4 seria igual a menos 2. Aqui ficaria menos 1. Aqui seria 0, porque qualquer número onde eu tenha o logaritmando sendo 1, o logaritmo é 0. Aí o f de 2 daria 1. O de 4 seria 2. E o de 8 seria 3. E aí, quando eu fizesse a construção do gráfico, eu teria uma curva com esses pontos.
Então, fazendo a união desses pontos, eu tenho a minha primeira curva estabelecida. Essa curva ela é crescente da função f de x igual a log de x na base 2. Agora, podemos observar também que, se nós tivéssemos uma função do tipo f de x igual ao meu log de x na base meio, ao colocarmos aí os valores determinados de x, que novamente nós iríamos escolher os valores de 1/8, 1/4, depois meio, depois 1, 2, 4 e 8. A gente escolhe valores de x que possam ser facilmente resolvidos aplicando as propriedades de logaritmo, para facilitar a montagem dos pontos e, consequentemente, a construção do gráfico. Então, f de 1/8 seria o log de 1/8 na base meio. Então, aqui eu ia encontrar que eu faria o log de meio elevado ao cubo na base meio. Isso aqui a gente já sabe que eu teria um valor de 3 como resposta aqui. Fazendo para o próximo, o f de 1/4, eu teria o log de 1/4 na base meio. E aí, isso seria o log de meio elevado ao quadrado na base meio. Isso daria 2. O próximo seria 1, 0. Depois daria o valor de menos 1, menos 2 e menos 3. E aí a construção do gráfico ficaria assim, os pontos assim estabelecidos. E novamente, nossa curva característica agora decrescente. Percebam, quando a base foi maior do que 1, nós tivemos uma curva crescente. Agora que a base foi entre 0 e 1, nós tivemos uma curva decrescente, o que é uma característica da construção dos gráficos relacionados à função logarítmica. E agora a gente vai falar justamente sobre a nossa equação logarítmica. Uma equação logarítmica ela ocorre quando apresenta uma incógnita na base ou no logaritmando. E é claro, a gente tem que relembrar aí que só vai acontecer quando as devidas condições de existência forem satisfeitas. Então, se você tiver atendido às condições de existência, você pode responder uma equação do tipo logaritmo. Então, assim, nós podemos generalizar da seguinte maneira. Log de b na base a, ele é igual ao log de d na base c, se somente se, e isso é importante, o b for igual ao d e, simultaneamente, o a for igual ao c. E é claro, tanto a quanto c devem ser valores maiores que 0 e diferentes de 1. Então, o a e c tem que ser maiores do que 0 e, além disso, a e c tem que ser diferentes de 1. E b e d tem que ser maiores do que 0. Então, agora nós podemos fazer o nosso primeiro exemplo. Quem seria o nosso primeiro exemplo aí? Quando a gente tem log de 36 na base x igual a 2. Usando a propriedade da definição, x elevado ao quadrado tem que ser igual a 36. Então, eu tenho que o x tem que ser mais ou menos a raiz de 36. E com isso eu tenho que o x fica sendo mais ou menos 6. Mas se a gente for observar, esse x ele é o logaritmando, que no caso ocupa a posição de b ou de d da nossa condição inicial. Então, nesse caso, o nosso x tem que ser maior que 0. Então, o menos 6 não serve como resposta. Então, logo, o x tem que ser igual a 6. Tendo como solução x igual a 6. Então, não basta só resolver a sua equação igualando, mas também precisamos ter cuidado e atenção com relação às condições de existência, porque elas vão permitir ou não com que o número encontrado seja a solução da nossa equação. Vamos continuar aí. Agora vamos trabalhar com a ideia da inequação logarítmica. A função f de x igual a log de x na base a, ela é crescente quando a é positivo. Neste caso, iremos conservar o sentido da desigualdade, assim como nós fizemos com a função
exponencial. Lá também nós observávamos a base. Se a base fosse o número entre 0 e 1, nós iríamos mudar o nosso sinal da desigualdade. Agora, quando a gente trabalha com uma base que é maior do que 1, a gente mantém o sentido da desigualdade. Então, vamos fazer aqui a ideia inicial do trabalhar com a função f de x igual a log de x na base a, estabelecendo que o a seja maior do que 1, ou seja, vai ser crescente. No caso de ser crescente, nós teremos a ideia de que o sentido da desigualdade ele vai ficar conservado. Então, nós teríamos log de x sobre 7/2, que seria a base, isso é maior que o log de 5 na base 7/2. Então, como 7/2 é um número maior do que o valor de 1, então eu posso dizer simplesmente que x é maior do que 5. Então, a minha solução seria x pertencente aos reais, tal que o x seja um número maior do que 5. Então, eu mantenho o sentido da desigualdade. Agora, se nós tivermos um número que está estabelecido entre 0 e 1, como sendo a base, então nós vamos trocar o sentido da desigualdade. Então, de novo, agora, se nós temos f de x igual a log de x na base a, com a sendo número entre 0 e 1, então nós vamos ter que alterar o sentido da desigualdade. O exemplo seria log de x na base 1/5, isso é menor do que o log de 8 na base 1/5. Então, o que nós iremos fazer é simplesmente fazer com que x seja maior, nesse caso, do que 8. E aí, a nossa solução fica sendo x pertencente aos reais, tal que o x seja um número maior do que 8. Queria agradecer a atenção de todos e pedir para que vocês continuassem fazendo os exercícios, resolvendo com atenção as listas, para que você tivesse o maior êxito possível nos seus vestibulares. Grande abraço e até a próxima.